Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje, continuando o eletromagnetismo, fontes do campo magnético. O fato é o seguinte, o fato é que o ímã ele imperou durante séculos como sendo o objeto que gerava aquele campo, aquela região invisível em torno dele mesmo, e essa região hoje nós conhecemos com o nome de campo magnético. E aí, por volta do ano de 1819, um dinamarquês chamado Christian Hans Ørsted fez um experimento simples e que verificou que nós temos um outro tipo de coisa gerando o campo magnético. E é esse o objetivo da aula de hoje, ou seja, fontes do campo magnético. O que acontece? O Ørsted, ele era um daqueles físicos daquela época, um cientista que tinha lá na sua garagem um laboratóriozinho, e aí, naquela época, as pilhas voltaicas já estavam em evidência, tinha um circuito elétrico e uma bússola. E o circuito estava ligado e, ocasionalmente, conta a história, ele passou a bússola perto do fio percorrido por corrente elétrica. E aí, o que aconteceu? A bússola mudou de posição. Acontece que uma bússola, ela se orienta, como vimos na aula passada em ímãs, na direção norte-sul geográfica da Terra, uma vez que a Terra é um grande ímã e, claro, ela se manifesta sobre a bússola e a bússola fica na orientação que nós vimos. Para que a bússola mude a sua orientação, é necessário a presença de um outro campo magnético. Em geral, quando você pega ímãs e aproxima da bússola, a bússola se orienta de acordo com o ímã, uma vez que o campo magnético dos ímãs que nós manuseamos, ele é maior do que o campo magnético terrestre. Então, uma bússola, por exemplo, para se orientar na direção norte-sul geográfica da Terra, ela tem que estar afastada de outros ímãs, para que você não tenha interferência do campo desse ímã sobre ela. O fato é que o Ørsted passou essa bússola perto do circuito elétrico e o que acontece? Mudou a orientação. Ele deu uma investigada ali na mesa, nos objetos próximos, procurando ímãs e não achou. Ele não lembrava de ter ímã naquele local. E aquilo chamou sua atenção. Curioso, ele começou a investigar a posição da bússola próxima ao fio, percorrido por corrente elétrica. E aí o que acontece? A bússola estava mudando de posição quando ele sondava a região do fio. E aí, se ele inverteu o sentido da polaridade da bateria, ou seja, inverteu o sentido da corrente elétrica, quando fazia isso a bússola mudava de posição. A coisa funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você tem aqui uma bússola, esse extremo é o polo norte, aqui é o polo sul. E aí vamos supor que a direção norte-sul geográfica da região aqui seja, por exemplo, aqui eu estou aqui, norte para lá, sul para cá. Então, qual seria o posicionamento dessa bússola quando submetida ao campo magnético terrestre? Assim. Se eu pegar um fio percorrido por corrente elétrica, um fio normalmente tem um formato cilíndrico, ou seja, quando eu tenho esse fio percorrido por corrente elétrica, que eu estou com a bússola aqui, dependendo da corrente elétrica no fio, do sentido dela, nessa posição, a bússola ainda continua assim, ou seja, direção norte-sul. Só que quando eu levo essa bússola aqui, ela muda a orientação. Vou levando a bússola, ela vai mudando a orientação. Vou levando a bússola, ela vai mudando a orientação. Quando passa do lado de cá, ela fica na posição real norte-sul do lugar. Mas o detalhe é que ela está sob a influência do campo magnético gerado pela corrente elétrica no fio. Se eu inverter o sentido da corrente elétrica, por exemplo, descendo, a posição da bússola muda. Ela inverte. E aí, à medida que você vai levando, ela vai mudando a posição. Esse é o objetivo da aula de hoje. Nós vamos estudar as fontes do campo magnético. E a segunda fonte de campo magnético é corrente elétrica gera campo magnético. Bom, eu não preciso nem dizer que essa descoberta do Ørsted em 1819, ela vai revolucionar a eletricidade.
Só para vocês terem uma ideia, em apenas algumas décadas depois nós teríamos a primeira usina hidrelétrica. Na sequência do eletromagnetismo nós vamos falar disso, beleza? Moçada, aqui eu coloco uma sequência de figuras apenas ilustrativo, não estou colocando ainda os sentidos corretos das bússolas. E nessas figuras eu quero só ilustrar o seguinte. Se você tem uma bateria, fios de ligação e você tem aqui uma chave e essa chave está aberta, você não tem corrente elétrica no fio. Bússola posicionada sobre a influência do campo magnético terrestre, ou seja, norte-sul geográfico. Quando eu fecho a chave K, que eu tenho uma corrente elétrica no gerador, essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético na região em torno do fio e a posição da bússola muda. Repare, eu tenho aqui uma outra orientação para a bússola. Se eu inverter o sentido da corrente elétrica na bateria, repare, a posição da bússola também se inverte. A nossa experiênciazinha se deve ao nosso grande Christian Ørsted. Palmas para o Ørsted, beleza? Muito bem, um ano aproximadamente depois da experiência do Ørsted, isso foi anunciado, e aí na França, dois personagens, Jean Biot e Félix Savart, apresentaram numa conferência os primeiros estudos matemáticos sobre a experiência de Ørsted. Então nós vamos ter a chamada lei de Biot-Savart. Bom, o que acontece? Para você entender a coisa, nós vamos ter o seguinte. Imagina que você tem aqui um fio, e aí nós temos o seguinte. Quando você liga esse fio a uma diferença de potencial, você vai ter uma corrente elétrica que pode subir ou que pode descer pelo fio. Então, comece a preparar sua mãozinha direita aí, mão aberta, e você vai ter o seguinte. Esse dedo eu vou levar no sentido da corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela pode subir pelo fio ou ela pode descer, sempre com a palma da mão virada para o fio, nunca com as costas da mão virada para o fio. E aí nós vamos analisar o valor do campo magnético em regiões próximas ao fio, mas eu também tenho interesse não só pelo valor numérico do campo, como também a direção e sentido do campo magnético. É isso que nós vamos ver. Muito bem, a primeira situação que nós vamos ter é o campo magnético de fio retilíneo percorrido por corrente elétrica. O problema é que eu posso desenhar esse fio na lousa de algumas maneiras. Ele pode estar, por exemplo, assim, e aí eu vou jogar uma corrente elétrica nele. Essa corrente elétrica ela pode estar subindo, vou considerar no primeiro momento, subindo pelo fio, ou ela poderia estar descendo. Mas o fato é que eu também vou poder desenhar esse fio numa outra situação, que é como se ele tivesse enfiado na lousa e você estivesse observando só essa ponta do fio, uma seção transversal do fio. Lembrando que ele é cilíndrico e essa seção transversal, ela é uma circunferência. E aí, claro, eu posso ter a corrente elétrica saindo de dentro da parede para fora, ou eu posso ter a corrente elétrica entrando no interior da parede. Esquematicamente, você teria a seguinte situação. Fio colocado aqui, corrente elétrica saindo, palma da mão nesse sentido, com o dedo polegar saindo de dentro da lousa. Ou então essa corrente elétrica poderia também estar entrando na lousa. O fato da gente poder ter o fio colocado na lousa internamente, com a corrente elétrica saindo ou a corrente elétrica entrando no plano da lousa, nos força a fazer uma adoção de uma regra que vai ser muito utilizada no eletromagnetismo. Nós vamos considerar o seguinte, vetor saindo do plano que você está olhando, no caso o plano da lousa, e vetor que está entrando no plano que você está observando, no caso o plano da lousa. Moçada, não se esqueça que um vetor ele é um segmento de reta orientado, onde você tem a ponta da seta e tem a reta indicando a direção do vetor. O fato é que esse vetor ele pode estar saindo do plano ou entrando no plano da lousa, ou aquele plano que você está estudando. Um detalhe importante, a corrente elétrica sabemos que não é um vetor, mas como a gente representa por um segmento de reta orientado, para indicar que no fio tem corrente elétrica apenas isso, mas nós vamos trabalhar aqui com medidas vetoriais como o campo magnético, como a força magnética já. E aí esses caras são vetores, e esses vetores você vai ver que eles poderão estar entrando ou saindo do plano da lousa. Então já vou deixar a convenção feita, que é o seguinte. Toda vez que você tem um vetor saindo do plano que você está observando, você vai representar isso por uma bolinha pontinho. E toda vez que você tem um vetor entrando no plano, você vai representar isso por uma bolinha xizinho. Qualquer que seja o vetor, repare que eu não estou nomeando aqui vetor. Isso aqui não é corrente elétrica, isso aqui não é ainda uma força. Então a coisa funciona assim, se você tem um fio nessa posição, você vai ter uma corrente elétrica. Dedo polegar no sentido da corrente elétrica.
Se a corrente estivesse descendo, dedo polegar no sentido da corrente elétrica, se eu pegar esse fio e enfiar na lousa, ele está enfiado lá dentro do plano da lousa, e eu coloco ele nessa situação, corrente elétrica entrando. Então eu vou representar assim. Se por acaso eu pegar o fio e inverter a posição dele, ele está enfiado na lousa, mas a corrente elétrica está saindo, eu vou ter bolinha, pontinho. Essa convenção é fundamental para que você possa entender o eletromagnetismo. Muito bem, moçada, então, de posse dessas informações, vamos começar a entender como é que funciona o campo magnético gerado por uma corrente elétrica em torno do fio. Bom, a coisa funciona o seguinte, na verdade o campo magnético em torno do fio ele é uma região cilíndrica, assim como o fio. E aí, o que acontece é o seguinte, dá para você perceber que desenhar esse cilindro no plano da lousa é inviável. Ou seja, nós vamos desenhar cortes, seções transversais. Então, por exemplo, primeira situação, imagine que eu faça um corte transversal aqui nesse cilindro e te apresento esse corte. Você vai ver uma região mais ou menos assim, ó. Então, aqui seria a região de campo magnético em torno do fio. Ela tem limite, com a distância ela vai diminuindo, mas o fato que é um copo cilíndrico aqui em torno. Quando eu pego o fio e viro, por exemplo, nessa situação com a corrente elétrica agora entrando, você verá o topo dessa seção transversal por trás, ou seja, o formato do campo magnético é algo parecido com isso daqui. Quando eu pego o fio e viro ele nesse sentido, com a corrente elétrica saindo, o formato não muda, é a mesma coisa, porém, veremos daqui a pouco que o sentido do campo magnético ele vai mudar. Então, essas seriam as seções transversais de cortes do fio percorrido por corrente elétrica e do campo magnético em torno desse fio. Beleza? Muito bem, e aí nós vamos para o seguinte. Como é que vai ser o cálculo do vetor campo magnético B em pontos estratégicos próximo a esse fio? Primeira coisa, módulo do campo magnético. O módulo do campo magnético em qualquer ponto próximo ao fio é dado pela equação B igual a μ vezes I sobre 2πd. Então essa é a maneira com que você calcula o campo magnético num ponto qualquer, P, a uma distância D do fio. Repare, o campo magnético será o valor da corrente elétrica que passa pelo fio, proporcional a ela. Quanto mais corrente você tem, mais distante esse campo vai, isso parece óbvio. Distância do ponto até o fio, obviamente, se você tem distâncias menores, você vai estar num ponto de maior campo magnético, e à medida que você afasta, o campo magnético vai perdendo intensidade, e aí ele fica menor cada vez que você se afasta, ou seja, o campo ele é inversamente proporcional à distância. 2π aqui é número, esse μ ele é uma constante chamada permeabilidade magnética do meio, e no vácuo, onde nós vamos trabalhar várias de nossas experiências, essa permeabilidade μ0, ela é dada por 4π vezes 10 a menos 7 unidades de campo Tesla, vezes comprimento que passa para cá multiplicando metro, dividido por ampere que vem para baixo para poder isolar o μ. Moçada, a direção do campo magnético é a seguinte, o campo magnético ele é perpendicular ao plano que define o condutor. Em outras palavras, é como se fosse assim, olha só, se eu tenho o fio nessa posição desenhado no plano da lousa, o campo magnético ele está perpendicular ao plano, ou seja, como se fosse a minha mão. Já o sentido do campo magnético é dado por uma regrinha prática chamada regra da mão direita, onde você vai fazer o seguinte, fio, corrente elétrica, sobe ou desce, mão direita espalmada, como eu disse agora há pouco, abre bem esse dedo aqui, não pode ficar uma coisa mais ou menos assim, você vai fazer confusão, então, bem aberto isso daqui. E aí você vai fazer o seguinte, palma da mão sempre virada para o fio, nunca as costas da mão. E aí você vai levar o dedo polegar no sentido da corrente elétrica, então esse dedo aqui, por exemplo, se a corrente sobe, vai nesse sentido, e aí você vai girar a sua mão, tentando fazer uma linha circular em torno do fio. Em outras palavras, a coisa fica mais ou menos assim, olha só. Imagine que essa folha de papel em que eu fiz uma linha circular com ela fosse uma linha do campo magnético. E aí nós temos o seguinte, essa linha branca que eu estou representando para você, seja nessa posição ou nessa, é a linha do campo magnético.
Quando eu coloco ela nessa posição, aí sim você vê a linha inteira. Repare, é como se você estivesse de frente para o fio aqui agora, ou na posição da câmera, olhando para o fio. Então você veria essa linha circular. Quando você desenha nessa situação, mesma coisa. A linha, ela está centrada no fio. Essa é a linha de indução do campo magnético gerado pela corrente elétrica. E aí vai acontecer o seguinte, olha só, se você tem o fio nessa posição, por exemplo, corrente elétrica subindo, lembrando que a linha está aqui no entorno do fio, porém, eu fiz um corte transversal e estou te apresentando esse corte. Então você vai ter o seguinte, corrente elétrica subindo, palma da mão virada para o fio, a linha vai estar entrando no plano da lousa nesse lado, ou seja, nessa região aqui, você vai representar linhas de indução entrando no plano. Como é que se representa vetor entrando no plano? E agora é vetor, porque o campo magnético é vetorial. Bolinha xizinho. Ou seja, o campo magnético aqui, ele tem essa configuração desse lado do seu plano. Quando eu tenho o lado de cá, regra da mão direita, corrente elétrica subindo, palma da mão entrando aqui, dá a volta lá por trás do fio. Isso quer dizer que nessa face do plano, quando você abraça o fio lá por trás, a ponta dos seus dedos está saindo desse lado. Então aqui nós teríamos bolinha, pontinho, representando o campo magnético. Quando eu desenho o fio nessa posição com a corrente elétrica entrando, você agora vê a linha inteira. Repare isso. A linha inteira está sendo vista para quem está olhando de frente. Então, nesse caso, o campo magnético em torno do fio são linhas circulares concêntricas com o fio, e aí o sentido, ele nada mais é do que, dado pela regra da mão direita, esse sentido. Ou seja, o campo magnético aqui, ele tem esse sentido, no caso, o sentido horário. Quando você tem o fio com a corrente elétrica saindo, mais uma vez, linhas circulares concêntricas com fio. Regra da mão direita, corrente elétrica saindo do plano da lousa, circula a mão. Circulou a mão, ponta do dedo, o campo magnético ele está subindo. Muito bem, moçada, eu vou mostrar para vocês algumas figuras para sua visualização. Então, imagine aí um fio percorrido por corrente elétrica, lembrando que a figura é totalmente espacial. Se eu posicionar bússolas ou agulhas magnéticas nessas linhas circulares, elas serão representadas ou ficariam na posição de um vetor, que é o chamado vetor campo magnético. Observe alguns exemplos. Está aí uma bússola nessa posição, como ela vai ficando à medida que você vai levando essa bússola pela linha de indução. Nesse caso, a corrente elétrica está saindo, quando você aplica a regra da mão direita, as linhas de indução estão no sentido anti-horário. Se eu colocar bússolas, agulhas magnéticas, posso colocar também vetores, lembrando que o vetor também representa a agulha magnética, observe. E aí a posição dos vetores tangenciando a linha sempre, isso é importante. Agora, a corrente elétrica vai estar entrando no plano da lousa. E aí você tem, pela regra da mão direita, dedão entrando no plano da lousa, corrente elétrica no sentido horário. E aí eu vou colocar algumas bússolas em algumas posições, observe. Então a bússola sempre tangenciando a linha, pode ser representado, como eu disse, pela agulha magnética ou por um vetor, ok? E agora uma nova visão, que é aquela do corte transversal, ou seja, a visão no plano, como ficaria. Então imaginei um fio, joga uma corrente elétrica, por exemplo, subindo, aplico a regra da mão direita. Pela regra da mão direita, o campo do lado direito do fio vai estar entrando e do lado esquerdo ele vai estar saindo, ou seja, essa seria a configuração de representação das linhas do campo magnético. Lembrando que do lado esquerdo, onde as linhas de indução saem, seria um polo norte, e do lado direito, onde elas entram, seria um polo sul. Outra situação, agora a corrente elétrica descendo, repare, e aí nós temos regra da mão direita, dedo polegar no sentido para baixo, e aí as linhas de indução se invertem em relação à figura anterior. Bem interessante, essa planificação é uma das que mais cai no vestibular, ok? Muito bem, depois de termos vistos o campo magnético de fio retilíneo, nós agora vamos para o campo magnético de uma espira circular. E aí, moçada, uma coisa extremamente importante no mundo do eletromagnetismo é que a partir dessas experiências do Ørsted, depois da comprovação de Biot-Savart, o que acontece? Você começa a trabalhar os vários formatos do fio para poder gerar campo magnético, e campo magnético veremos mais na frente que ele vai gerar forças. E aí é o tal detalhe, nós precisamos de
equipamentos que venham gerar forças para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar. As alavancas em estática, as alavancas em hidrostática é um exemplo disso. O campo magnético também vai ter sua contribuição. E aí nós vamos ter o seguinte, imagine que eu tenho um fio que era retilíneo e eu faço dele uma espira circular, por exemplo, com esse formato. Esse fio aqui está um pouco flexível, eu vou utilizar aquela nossa folha um pouco mais rígida. E aí era um fio retilíneo, e aí o que eu fiz? Eu faço uma circunferência dele, eu faço uma linha circular dele. E aí repare que eu vou ter os dois polos de entrada da corrente elétrica, entrada e saída. Isso aqui eu vou ligar um gerador para gerar a corrente elétrica e circular pela espira. Eu vou desenhar essa espira na lousa da seguinte maneira. Então está aqui a nossa espira, os dois polos, onde eu vou ligar a bateria e a corrente elétrica, por exemplo, entra por essa alça. Ela vai circular e sair do outro lado. Evidentemente que eu poderia ter a corrente elétrica entrando pelo lado oposto. Isso não é nenhum problema. Bom, o que acontece? Essa corrente elétrica, já sabemos, ela vai gerar campo magnético. Vai gerar campo magnético tanto externamente quanto internamente na espira. Detalhe importante, nós só vamos ter interesse pelo campo magnético no centro da espira, ou seja, lá no meiozinho dela. Não temos interesse pelo campo externamente e muitas vezes não temos interesse também pelo campo magnético em regiões próximas ao fio internamente. Nosso cálculo aqui é pelo campo magnético no centro da espira. E aí nós vamos ter o seguinte, repare que essa espira, ela tem um centro, obviamente que ela vai ter um raio, módulo do campo magnético no centro da espira, dado pela equação B igual a μ vezes I sobre 2R, onde R é o raio da espira. Então essa é a equação do campo magnético no centro da nossa espira circular, beleza? A direção e sentido do campo magnético continua sendo o seguinte, direção, campo perpendicular ao plano que define a espira e o sentido dado pela regra da mão direita. Em outras palavras, você vai ter o seguinte, regra da mão direita, corrente elétrica subindo nessa alça do fio, gira o dedo polegar, corrente elétrica e abraça a espira. Atenção, não quero lá externamente, eu quero no centro da espira. Então a regra está aqui, ó. O que está acontecendo com o campo magnético? Ele está entrando, então, bolinha xizinho, B entrando no centro da espira. Beleza? Atenção, se a corrente elétrica estivesse subindo por essa alça, regra da mão direita, abraça a espira, a mão lá por trás, o campo magnético estaria saindo. Imagine que eu desenho essa espira no plano da lousa, você está vendo ela assim, como foi desenhado aqui. Perfeito. Aqui. Agora, vamos supor que eu desenhe essa espira nessa situação. Não vai ser fácil, uma vez que a figura não é plana. Como eu não sou nenhum artista na área do desenho, essa foi a melhor figura que eu consegui fazer para que você possa enxergar a espira desenhada nessa situação. Eu estou aqui de frente olhando para ela. Então, olha só, vou colocar um observador aqui, sou eu, observador 1, e vou colocar um observador do outro lado, que pode ser você, por exemplo, observador 2. Então, o que acontece? Essa espira está nessa posição, eu tenho a minha visão frontal e alguém lá do outro lado tem uma visão também frontal. E aí, vamos fazer o seguinte, eu vou jogar a corrente elétrica nessa espira. Por exemplo, vamos supor que essa corrente elétrica ela está subindo nessa alça de fora, ou seja, ela sobe por aqui, ó. O meu pontilhado aqui representa essa alça de dentro. Então aqui seria a alça de fora, aqui a alça de dentro, a corrente elétrica sobe nessa alça. Muito bem, como é que ficaria o campo magnético? Ele ficaria simplesmente assim, olha só, regra da mão direita, circula, ele vem de lá, para quem está no observador 2, para cá. Ou seja, as linhas de indução teria esse formato aqui, ó. E o sentido, pela regra da mão direita, observe, é de lá para cá, ou seja, o campo magnético estaria aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem um significado, moçada, que é o seguinte, olha só. Se isso é uma linha de indução, nós temos polo norte e polo sul. E aí nós temos o seguinte, repare, onde a linha sai é um norte, onde ela entra é um sul. Então nós temos a polaridade na espira também norte e polo sul. E esse seria o formato das linhas. E aí nós temos uma experiênciazinha muito comum em feira de ciências, que é o seguinte, quando eu pego duas espiras, ponho numa bancada, numa mesa, por exemplo, e ligo pilhas nos dois extremos, e aí eu coloco correntes elétricas circulando por essas espiras.
Acontece uma coisa muito curiosa que é o seguinte, dependendo do sentido da corrente elétrica que você coloca nessas espiras, você pode ter espontaneamente essas espiras fazendo atração ou repulsão. E aí o que acontece é o seguinte, simplesmente essas espiras têm entre elas poder de atração e repulsão como tinham os ímãs. Por exemplo, vamos desenhar na lousa aqui duas espiras nessa situação. Nessa primeira espira, a corrente elétrica entra pela alça de dentro. Nessa segunda espira, a corrente elétrica entra pela alça de fora. Regra da mão direita, difícil de ser feito aqui no plano da lousa, uma vez que a figura não é plana, ela está assim, então puxa a espira, você vai ter o campo magnético indo nesse sentido. Ou seja, entra nessa face e sai da face do lado de lá. Isso quer dizer que aqui é um sul, lá é um norte. Naquela outra espira, a corrente elétrica entra na face de fora, mais fácil de visualizar, o campo magnético estaria nesse sentido, ou seja, ele entra aqui e sai do lado de cá. Aqui é um norte, aqui é um sul. Moçada, olha só que interessante. O que acontece com essas duas espiras? Quando eu tenho essa situação, eu tenho um polo norte virado para um polo norte. Polo norte com polo norte dá força de quê? Repulsão. Então, se você fizer essa experiência na prática, as espiras fazem isso, elas se repelem. Beleza? Isso cai no vestibular. Muito bem, para poder fechar esse segundo item do campo magnético, uma observação que é a chamada bobina chata. Moçada, repare uma coisa, estamos começando a preparar para fazer os nossos motores. Você acabou de ver que duas espiras podem se repelir, ou seja, gerar o quê? Força. No caso aqui eu peguei um fio e fiz apenas uma espira, mas o que aconteceria se eu enrolasse vários pedaços de fios, formando várias espiras sobrepostas? O que iria acontecer com o campo magnético? Ele iria potencializar. E se eu potencializo o campo magnético, eu potencializo a força. Então nós temos uma situação que é chamada de bobina chata, que é o quê? Nada mais, nada menos do que o enrolamento de várias centenas, dezenas, milhares de voltas do fio. E aí você tem, por exemplo, a corrente elétrica subindo nessa alça do fio, que geraria um campo magnético de lá para cá. Você tem um campo magnético aqui bastante intenso e esse campo vai nos interessar em breve. E aí eu potencializo o campo magnético no centro da espira, que continua sendo a mesma equação acrescida de um N, onde N é o número de voltas do fio. Ou seja, B, campo magnético, seria N vezes μ vezes I sobre 2R. Esse N seria o número de voltas da espira, então você potencializou o campo magnético. Isso vai ser útil em breve. Moçada, olha só, eu tenho aqui para vocês, por exemplo, um enrolamento de fios. Isso aqui, claro, é uma maquetezinha de um motor. Pode ser, por exemplo, assim. Em breve eu vou mostrar isso na prática, quando tivermos mais conceitos para poder analisar tudo que acontece aqui, porque não é só o campo magnético. Muito bem, a terceira situação de campo magnético que nós vamos trabalhar é o chamado campo magnético no interior de um solenoide. O que é um solenoide? Você pega um núcleo, por exemplo, e aí você pega um fio e enrola nesse núcleo e nós vamos jogar uma corrente elétrica nesse fio. Isso é chamado de solenoide. Por exemplo, aqui eu tenho um solenoide prático. Aqui os terminais, onde eu vou ligar na bateria para gerar a corrente elétrica, e aí nós vamos ter um campo magnético no interior, onde nós temos essa placa passando na região central. É aí que vai me interessar o campo magnético. Se na situação anterior nós tínhamos a bobina chata, que era o enrolamento para gerar motores, os nossos motores serão feitos daquela maneira, aqui nós temos a chamada bobina longa, que também vai ser, de certa forma, um motor. Muito bem, vamos tentar desenhar aqui uma bobina longa então. Repare o seguinte, eu tenho um núcleo qualquer, por exemplo, poderia ser o pincel colocado aqui, e aí eu faço o enrolamento do fio. Ele vai ficar enrolado nesse formato. Bom, para quem não é desenhista nato, admito que a minha figura está ficando muito legal. Repare que essa alça do fio passou pela frente, então a última lá está passando por trás da bobina, beleza? E aí nós temos o seguinte, vamos jogar a nossa corrente elétrica aqui, intensidade I, e aí repare que a corrente elétrica sobe na alça pela frente, desce na alça de trás, e assim por diante. Sobe na alça da frente, desce na alça de trás, até sair do lado de cá. É claro que eu poderia ter a corrente elétrica entrando do outro lado, isso é possível. E aí, mais uma vez, nós vamos ter campo magnético externo à bobina, que não vou me interessar por enquanto, quero apenas o campo magnético no centro desse solenoide, ou seja, nessa região interna a ele. Módulo do campo magnético lá no núcleo do solenoide, B, será dado por... Essa é a fórmula que você vai utilizar
para calcular o campo magnético. Aqui nós temos o seguinte, o μ continua sendo a permeabilidade magnética do meio, o I continua sendo a corrente elétrica, o N é o número de voltas que você deu no fio, número de voltas, e esse L é o comprimento do solenoide, ou seja, o comprimento do enrolamento que você tem. Então essa é a fórmula que você vai utilizar para calcular o campo magnético no interior do solenoide. A direção e sentido do campo magnético continua sendo dado pela regra da mão direita. Só que agora, moçada, eu faço uma pequena inversão. Há duas versões da regra você pode encontrar por aí afora. Eu gosto muito dessa daqui, que é o seguinte. Se no fio você jogava o dedo polegar no sentido da corrente e abraçava o condutor para poder fazer o giro e ter o campo magnético, aqui eu faço uma troca. Eu jogo a corrente elétrica nesses dedos, nesses 4 dedos, e inverto o campo magnético para esse. E aí funciona assim, ó. Por exemplo, a corrente elétrica sobe aqui, passando pela face do solenoide. Então eu levo esses dedos no sentido da corrente elétrica, abraço o solenoide e peço carona. Para onde apontar o dedo polegar é o sentido do campo magnético, ou seja, aqui o campo magnético ele vai estar no interior do núcleo e o sentido para cá. Se o sentido do campo magnético é para cá, repare que aqui é um polo norte, aqui é um polo sul. Detalhe importante, esse campo magnético no interior do solenoide, quanto mais você ajusta esses fios e quanto mais enrolamento você faz, você tem um campo magnético que é muito útil para a gente, que é chamado de campo magnético uniforme. Essa é uma das maneiras de você obter campo magnético uniforme, não se esqueça disso, é muito importante. E da mesma forma que nas bobinas nós poderíamos ter atração e repulsão entre duas delas, no solenoide nós também podemos. Por exemplo, suponha que você tem aqui 2 solenoides, veja que o enrolamento está diferente. Aqui a primeira alça passa na frente do núcleo, aqui a primeira alça passa por trás do núcleo. E aí vamos supor o seguinte, vamos supor que eu jogue aqui uma corrente elétrica nesse sentido e aqui do outro lado uma corrente elétrica nesse sentido também. Muito bem, como é que seria o campo magnético? Regra da mão direita. Repare que nesse caso a corrente elétrica primeiro passa lá por trás do núcleo, sobe lá por trás, desce pela frente, pede carona. Ou seja, o campo magnético aqui teria esse sentido. Aqui é um norte, aqui é um sul. Se eu fizer agora, do lado de cá, repare, primeiro a corrente elétrica passa pela parte da frente, desce lá por trás, pede carona, o campo magnético está nesse sentido, repare. Aqui é um polo norte, aqui é um polo sul. Nesse caso, esses dois também teriam uma força de quê? Repulsão. Isso cai no vestibular. Questões, testes, principalmente, e pede o sentido do campo e também a força se é de atração ou repulsão entre eles. E aí, moçada, para poder fechar essa parte teórica das fontes do campo magnético, nós temos que levar em consideração tudo que vimos de eletricidade até agora, vai ser importante para as próximas aulas, que é o seguinte. Vocês viram em eletrostática que eu tinha cargas em repouso, ou seja, eu eletrizava uma bolinha de gude e mantinha ela parada. E aí eu analisava o campo elétrico em torno dela. Cargas em repouso geram campo elétrico. E agora acabamos de ver que cargas em movimento gera campo magnético. Só que ela já gerou o campo elétrico. Então, na verdade, cargas em movimento, elas geram campo elétrico e campo magnético. Isso vai ser fundamental para as próximas aulas e uma coisa extremamente importante. Associa campo elétrico com campo magnético, o que nós vamos ter? Campo eletromagnético, ou seja, ondas eletromagnéticas. Falaremos disso em breve. Por hoje a aula teórica é isso, vamos resolver alguns exercícios sobre o conteúdo. Muito bem, moçada, o primeiro exercício na página 12 da nossa apostila, link da apostila na descrição, ele fala o seguinte: 2 fios longos são percorridos por correntes elétricas de intensidades 3 amperes e 4 amperes, nos sentidos indicados na figura. Determina a intensidade, direção e sentido do vetor de indução magnética no ponto P, que dista 2 centímetros de I1. Então, daqui até aqui nós temos 2 centímetros e daqui até esse fio nós temos um total de 4 centímetros. Bom, o que tem de interessante nesse exercício? Repare que eu tenho 2 fios paralelos e aí cada um deles é percorrido por uma corrente elétrica. E aí acontece o seguinte, moçada, essa corrente elétrica nesse fio gera campo em torno dele? Sim, em cima, embaixo. Só que eu não quero em cima, eu quero embaixo, no ponto P. Então não me interessa lá para cima, mas tem. Repare que essa corrente elétrica nesse fio 2 tem o mesmo sentido e também gera campo magnético embaixo e em cima. Eu não quero embaixo, eu quero aqui no ponto P.
e o ponto P é entre os dois fios. Então, o que acontece? Eu tenho dois campos no ponto P, um da corrente I1 e um da corrente I2. O que eu faço? Regra da mão direita. Você vai levar palma da mão virada para o fio, corrente elétrica nesse sentido, dá a volta lá por trás. Quando você vier com a ponta do dedo do lado de cá, repare que essa ponta do dedo, difícil de fazer isso, né? Esse dedo está entrando no plano da lousa, ou seja, essa corrente ela gera um campo B1 que está entrando. Na prova, você pode fazer o seguinte, você pode pegar uma caneta, puxa ela aqui, leva, e aí você só tem que imaginar que você está olhando embaixo do fio, ou seja, leva o dedo polegar no sentido da corrente, abraça e perceba que a ponta do seu dedo entra na parte de baixo. Isso ajuda. Aqui nós temos a corrente elétrica nesse sentido, leva a palma da mão, eu não quero aqui embaixo, eu quero lá em cima, então dá a volta por trás do fio e aí a ponta do seu dedo vai sair, ou seja, para esse fio de baixo eu tenho um campo magnético B2 saindo do plano da lousa. Moçada, repara o seguinte, eu tenho dois campos, um que entra e um que sai. O que pode acontecer aqui? Pode inclusive anular. Eu vou ter que calcular um, calcular o outro, para poder fazer a diferença do maior com o menor. Vamos calcular individualmente. B1, o que ele é? Mi I1 sobre 2π D1. O campo magnético B1 vai ser igual a Mi 4π vezes 10 a menos 7, corrente elétrica I1 3 amperes, sobre 2π D1. Distância D1 desse ponto até o fio 2 centímetros, tem que passar para metros, 2 vezes 10 a menos 2. Daqui nós tiramos por 2π, dá 2, por 2 cortou, e aí nós temos que o campo magnético B1, ele é 3 vezes 10, menos 2 sobe com menos 7, menos 5 teslas. Agora eu vou calcular o B2. B2, mesma coisa, o que ele vale? 4π vezes 10 a menos 7, vezes corrente elétrica I1, 4 amperes, dividido por 2π vezes a distância desse ponto até o fio, que é 4 centímetros, 4 vezes 10 a menos 2. Faça os cortes, 4 com 4 vai embora, por 2π vai 2. Daqui eu tiro que o campo B2, ele é de 2 vezes 10 a menos 5 teslas. E aí, moçada, repare o seguinte, o B1 é maior, então o vetor que entra é maior do que o vetor que sai. Isso significa que o BR é um vetor que entra. B1 é maior. E aí o BR, o que ele vai ser? Ele vai ser o B1 menos o B2. Então, o campo magnético resultante vai ser 3 vezes 10 a menos 5, menos 2 vezes 10 a menos 5. 3 menos 2. Ou seja, o campo magnético resultante dá 10 a menos 5 teslas. Essa é a resposta. Belíssima questão. Próxima questão, questão 4 da página 13. Ele fala o seguinte, uma espira circular de 10 centímetros de raio, conforme a figura, é percorrida por uma corrente de intensidade 6 amperes. Então a corrente elétrica nela, 6 amperes. As características do vetor indução magnético no centro da espira são... Então reparem no exercício que ele quer saber o sentido do campo magnético e também o valor dele. Ou seja, sentido do campo magnético, regra da mão direita espalmada, palma da mão virada para a espira, passa a mão lá por trás, campo magnético vai estar o quê? Saindo, bolinha, pontinho. O que é o campo magnético no núcleo dessa espira? Mi2R. Daqui eu tiro que esse campo magnético é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica, que é de 6 amperes, dividido pelo raio da espira, que é 10 centímetros, 2 vezes 10 a menos 2, tem que passar para metros sempre. Daqui nós tiramos que esse campo magnético B, ele vai ser igual 6 por 2 dá 3, 3 vezes 4, 12π, pode deixar o π, não tem problema. 10 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 1, que sobe 10 a mais 1, com 10 a menos 7, 10 a menos 6 teslas. Esse é o valor do campo magnético. A melhor resposta que você tem isso aí é a letra B, que fala que é 1,2π vezes 10 a menos 5 teslas com o vetor saindo. Resposta a letra B. E vamos a mais um exercício. Agora ele fala o seguinte, o exercício 7 da página 13, um solenoide compreende 2.000 espiras por metro. Isso quer dizer que a cada metro que você tem são 2.000 espiras. O módulo do vetor indução magnética originado na região central devido à passagem de uma corrente elétrica de meio amperes é D. Bom, o que acontece? O campo do solenoide é μ vezes I vezes N sobre L. E aí acontece o seguinte, B,
4π vezes 10 a menos 7 é a constante, corrente elétrica meio. Agora temos um problema. Qual é o comprimento do solenoide? Ele não deu, só falou que tem 2.000 espiras por metro. Então o que você faz? 2.000 por 1 metro, você pode colocar esse valor aqui, ó. Só multiplicar esse resultado. Daqui nós tiramos que 0,5 com 0 corta, logo esse campo magnético vai ser. Aqui nós tiramos que 5 vezes 200 dá 1.000, 1.000 vezes 4, 4.000, π vezes 10 a menos 7, pode dar uma melhorada nisso, esse campo magnético vai ser 4π vezes 10. Aqui é 10 a terceira, com 10 a menos 7, 10 a menos 4 teslas. Esse é o valor do campo magnético. A melhor resposta que você tem isso aí, resposta letra C de casa. Muito bem, moçada, com isso fechamos então essa aula sobre fontes do campo magnético, nossa segunda fonte de campo. Vimos os ímãs, agora fios percorridos por corrente elétrica. Isso vai ser fundamental nas próximas aulas. Espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos, dedada no dedão do like. Grande abraço e até a próxima.